Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre A Quietude é a Chave, um livro maravilhoso do autor Ryan Holiday, um autor que enfatiza muito sobre o estoicismo. Ele é autor de diversos livros, trouxe aqui alguns para vocês, tá? Tanto físico como digital. O Ego é o Seu Inimigo é o livro mais conhecido do Ryan Holiday. Temos também O Obstáculo é o Caminho, excelente material. Tem esse livro aqui também que é muito bom, Disciplina é Destino. O Chamado, a Coragem, muito top também. E A Quietude é a Chave. Tenho ele tanto físico quanto também no digital. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um ensinamento muito precioso desse livro. Vou mostrar aqui para vocês o sumário desse material. O autor ele divide o livro em 3 partes, tá? Onde ele enfatiza na parte 1, na mente, onde ele vai abordar alguns temas que tenham relação com a mente. Então ele vai falar, por exemplo, sobre o domínio da mente, sobre desacelerar, sobre buscar sabedoria, cultivar o silêncio. Quando ele fala do espírito, ele fala sobre cuidado com o desejo, o domínio da alma, escolha uma virtude. Quando ele fala do corpo, ele vai falar sobre você ter o domínio sobre o corpo, aprender a dizer não, livrar-se das coisas. E hoje eu quero exatamente falar com vocês sobre isso, sobre livrar-se das coisas. Então eu vou fazer uma reflexão, deixar algumas partes mais importantes grifadas. Se você quiser, recomendo que você compre esse livro. O link dele está aqui na descrição. É só você chegar na descrição que já vai ter o link para você comprar. É um investimento que vale super a pena. E também outro investimento que vale a pena é você fazer a assinatura da Kindle. Eu pago por mês R$19,90, tenho acesso a vários materiais, vários livros que agregam muito na minha vida. Estou pagando apenas R$19, que é um valor bem supérfluo. Eu consigo trazer vários materiais de qualidade que agregam muito na minha vida e no meu conhecimento. Então vamos lá. Nesse capítulo, o Ryan Holiday ele vai falar sobre a importância de nós nos desapegarmos das coisas materiais. E que muitas vezes essas coisas materiais nos tornam escravos delas. Então, ao invés de termos uma vida livre, nos tornamos refém de possuir alguma coisa, de ter algo, ou até mesmo de buscar algo. Então, muitas vezes nós não conseguimos avançar na nossa vida, na liberdade, de termos uma paz interior, porque nós estamos presos às coisas. Então, no estoicismo, eles enfatizam muito a importância de nós não sermos apegados às coisas materiais. E isso eu acho muito interessante, porque isso também traz muito um vínculo, né, ao cristianismo. Quando nós estudamos as epístolas de Paulo, Paulo ele enfatiza muito sobre isso, sobre o cuidado em relação ao amor às riquezas, às coisas materiais. Paulo fala sobre vivermos uma vida de contentamento. Então, hoje, quando a gente olha para o contexto cristão, o que é que a gente percebe? Uma ênfase exacerbada na teologia da prosperidade, onde a ênfase começa a ser buscar possuir as coisas, como se ter as coisas, ter dinheiro, como se ter uma mansão, ter um carro do ano, isso tivesse correlacionado a estar sobre a bênção de Deus. E nós sabemos que esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele ensina sobre contentamento, sobre uma vida de simplicidade, sobre buscar as coisas simples e não ficarmos reféns de cada vez mais do materialismo, de possuir. E no estoicismo também enfatiza isso aqui. Calvino ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. E Mamon, na Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou que nós não temos como servir a dois senhores. Servir a Deus e as riquezas. Ali ele está falando sobre Mamon. Mamon seria como se fosse uma entidade da riqueza. Então, muitas pessoas são reféns desse ídolo, o ídolo do materialismo, do possuir, do ter, e essas pessoas acabam vivendo a vida em prol disso e acabam se tornando escravas disso. Então, eu queria ler alguns trechos com vocês relacionados ao que o autor fala e trazer uma breve reflexão sobre esse tema. Primeira frase que ele traz aqui, em todo capítulo ele traz uma frase inicial, ele traz essa frase aqui, é do Rainer Maria Rilke, que diz o seguinte: pois propriedade é pobreza e medo. Pois propriedade é pobreza e medo. Somente ter possuído alguma coisa e tê-la soltado significa posse despreocupada. Olha só o que ele está falando. Se você tem a propriedade e essa propriedade faz você refém dela, isso não é prosperidade. É pobreza e medo. E aí ele fala, somente ter possuído alguma coisa e tê-la soltado significa posse despreocupada. Então, você não é refém daquilo. Você sabe se desapegar daquilo. Aquilo não manda em você. Ele está falando exatamente isso. Então, quando você vive dessa forma, você tem uma posse despreocupada. E aí ele continua, né? Eu vou trazer aqui, tem várias histórias, contextos que ele coloca. Tem uma história inicial aqui, que ele fala uma história de Epiteto, depois ele vai falar sobre Diógenes, ele vai citando alguns filósofos aqui também. Mas eu quero ler alguns trechos principais para não ficar muito longo e depois você pode adquirir o livro, que o link já está na bio, você pode adquirir esse material e você mesmo ler e fazer uma reflexão mais aprofundada. Mas olha só o que ele fala. Uma das metáforas mais poderosas de Sêneca
é o senhor de escravos possuído por seus escravos, ou o homem rico cujas vastas propriedades o dominam. Olha só, o homem rico que as propriedades os dominam. Então, não seria ao contrário, não seria o correto aquele homem ter o domínio sobre a propriedade, mas não, aquela propriedade domina ele. E aqui ele usa uma expressão, um termo apropriado para isso, que é essa expressão, né? Ser house poor, que significa designação que se dá à pessoa cujas despesas relativas à habitação, como financiamento, impostos, manutenção e serviços, correspondem a uma porcentagem exorbitante da sua renda. Quantas pessoas você não conhece que hoje está vivendo uma vida extremamente apertada, uma vida extremamente difícil, porque elas têm um custo elevado para poder ter a manutenção, tanto de onde mora, do seu custo de vida. Então isso é algo a se pensar, sabe? Muitas pessoas elas estão nessa condição. Boa parte do seu salário, do seu dinheiro, é para isso. E isso faz com que essas pessoas se tornem cada vez mais ansiosas, desesperadas, inquietas. Isso vai gerando essa montanha, né, de emoções e de sentimentos. E aí, continuando, encontramos também uma versão disso no Oriente. Chunzi explicou: o cavalheiro faz das coisas seus servos. O homem insignificante é servo das suas coisas. Perceba como hoje a gente está vivendo numa sociedade onde cada vez mais as pessoas se tornaram servo das coisas. Tem mais valor quem possui, tem mais valor quem tem um relógio caro, quem tem valor quem tem um carro do ano. As pessoas elas são valorizadas por aquilo que elas possuem, não por aquilo que ela é, pela sua essência pessoal. O valor está na matéria, está nas coisas, não está na essência da pessoa. Então, as pessoas cada vez mais estão adoecendo por isso, por aparentar ter algo, por aparentar possuir. E isso faz com que cada vez elas se adoeçam, fiquem mais ansiosas, mais angustiadas e, consequentemente, entrem até mesmo em depressão. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que as coisas se tornem nosso servo e não nós se tornemos servos das coisas. E ele continua: em suma, independência mental e espiritual importam pouco se as coisas que possuímos no mundo físico acabam nos possuindo. Os cínicos levaram essa ideia mais longe. Diógenes, supostamente, morava em um barril e andava quase nu. Quando viu uma criança bebendo água de um poço com as mãos, ele quebrou seu próprio copo, dando-se conta de que estivera levando para todo lado uma posse supérflua. Então aqui é a experiência de Diógenes, né, onde ele mostra, onde ele reflete que ele poderia viver sem aquele copo tranquilamente, porque ele poderia usar a sua mão para beber água. Né? Então, depois que ele viu aquela criança bebendo água com a mão, ele se desfez do copo. Né? Então, ele tinha esse desapego às coisas. Né? Hoje, poderíamos chamar Diógenes de vagabundo ou fracassado ou louco. E, em certo sentido, ele era essas coisas. Mas nas poucas ocasiões em que Diógenes se encontrou com Alexandre, o Grande, então o homem mais poderoso do mundo, foi com Diógenes que os observadores ficaram mais impressionados. Pois Alexandre, por mais que tentasse, não foi capaz de persuadir Diógenes com favores nem privações, pois o sábio já tinha se desapegado de bom grado de quase tudo. Então ele era um homem que era incorruptível por conta que ele não era apegado às coisas, ele não era apegado à matéria, não era apegado à posse, não era apegado ao dinheiro. Então ele não foi capaz de persuadir Diógenes, né, com favores, privações, pois ele já tinha se desapegado de todas essas coisas, de quase tudo, como diz aqui o texto. Vamos a outro trecho aqui do livro que eu grifei. Já viu alguma vez uma casa destruída? Uma vida inteira de ganhos e poupanças, inúmeras horas de decoração e acúmulo, até que ela estivesse toda arrumada? O lugar onde tanto se viveu e, no fim, ela é reduzida a um par de caçambas cheia de escombros. Até os incrivelmente ricos, até os chefes de estados, abarrotados de presentes durante toda a vida, só encheriam apenas algumas caçambas a mais. Contudo, quantos de nós acumulamos e adquirimos objetos como se a tonelagem métrica de nossos bens fosse uma afirmação do nosso valor como indivíduos? Isso nos faz refletir, exatamente o que eu falei um pouco antes, né? É como se o que nós temos, os bens materiais, fizessem, gerassem em nós o valor que nós temos. Infelizmente, no Brasil, as pessoas são assim. Aquilo que você possui, as pessoas te dão mais valor pelo que você possui do que, de fato, pelo que você é. E aí ele continua. Assim como todo acumulador fica preso pelo próprio lixo, também ficamos atados pelo que possuímos. Cada joia cara vem com uma fatura de seguro, cada mansão com uma equipe de jardineiros, cada investimento com obrigações e extratos mensais para revisar, cada animal de estimação e planta exótica, uma série de responsabilidades. Então aqui, eu creio, pessoal, que o grande problema não é você ser rico, não é você ter posse, mas é você ficar refém disso. Por isso que o autor ele coloca esse título, né? Livre-se de coisas. Porque muitas vezes nós estamos assim, presos às coisas, e não estamos tendo uma vida em paz. Às vezes você não recebe um salário legal, você não ganha
um valor legal, mas você quer gastar para impressionar as pessoas, você parcela no cartão não sei quantas vezes, você fica endividado. Às vezes você não tem condição de ter um carro que você queria ter naquele momento, mas você compra e aí você acaba fazendo um parcelamento além do que você poderia pagar, fora IPVA, custo, manutenção, gasolina. Quando você vai ver, você está cada vez mais preocupado, não consegue dormir direito, fica pensando no que pagar, e quando você vai ver, você não está vivendo uma vida em paz, você está se tornando escravo dessas coisas para manter essas coisas. Se um homem pode reduzir suas necessidades a zero, diz Boyd, ele é realmente livre. Será que nós somos pessoas livres? Ou será que nós estamos sendo escravos desse tempo? Eu não sou anticapitalista, tá? Mas o capitalismo, sim, ele nos induz a possuirmos coisas. Cada vez mais termos, comprarmos. Por isso que o custo de vida está muito caro. Eu lembro, né, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu lembro que minha avó, minha mãe comprava as coisas e eu lembro que aquilo durava muito, tipo uma mesa, os móveis. Poxa, minha avó tem móveis ainda hoje da década de 60, 70, que os móveis estão intactos. Em nossos dias hoje, é muito difícil você achar coisas duráveis. Tudo é feito para quebrar. A própria indústria, o próprio capitalismo, ele cria coisas para você ter uma demanda, para você trocar, por exemplo, o iPhone. Todo ano surge um iPhone novo. Todo ano surge algo novo para a pessoa ter que trocar, mudar. Aquilo não é mais um bem durável, aquilo ele quebra rápido, para você já poder trocar. Então tudo é feito para você consumir, consumir, consumir. Então, quando a gente percebe que esse mundo ele gira dessa forma, e muitas vezes nós estamos sendo escravos disso, nós começamos a nos questionar. E é isso que eu tenho me questionado. Será que, de fato, eu sou alguém realmente livre? E continuando o texto. Não há nada que possa ser tomado dele e nada que ninguém possa fazer para feri-lo. Será que nós somos um tipo de pessoa assim? Ou será que nós, se nós perdêssemos hoje alguma coisa que possuímos, será que a nossa vida deixaria de ter sentido? Ao que nós acrescentaríamos. E ele pode também ficar tranquilo. Ninguém perseguido por credores é livre. Gastar mais do que você ganha, como Churchill podia atestar, não é glamouroso. Por trás das aparências é exaustivo. É exaustivo você viver dessa forma. Você tem uma aparência de que é uma coisa, mas no final das contas você é outra. Também é perigoso a pessoa que tem medo de perder suas coisas, que tem a própria identidade envolta em suas coisas. Dá aos inimigos uma abertura. Torna-se excessivamente vulnerável ao destino. Então, olha só, pessoal. As pessoas que têm medo de perder suas coisas, que têm a própria identidade envolta em suas coisas, dá aos inimigos uma abertura, torna-se excessivamente vulnerável ao destino. O dramaturgo Tennessee Williams falou do luxo como o lobo à porta. O problema não eram as posses, disse ele, mas a dependência. Ele a chamou de a catástrofe do sucesso. A maneira como nos tornamos cada vez menos capazes de fazer as coisas por conta própria e cada vez mais não conseguimos ficar sem certo nível de serviço. Não só todas as suas coisas estão uma bagunça, mas você precisa pagar alguém também para vir limpá-las. Há também o que podemos chamar de deformação do conforto. Ficamos tão acostumados a certo nível de conforto e de luxo que se torna quase inconcebível que um dia tenhamos vivido sem elas. Você já teve aquela sensação de que, poxa, antes eu vivia com R$ 2.000, aí você passou a ganhar 10 mil, 8 mil. E aí você olha para sua vida agora e você fala, poxa, eu não consigo mais viver com R$ 2.000. Você acha que vai morrer se você voltar um dia a ganhar R$ 2.000? Você acha que sua vida não vai ter mais sentido? Então, ele chama isso de deformação do conforto. Tem um filósofo também, estoico, que eu não lembro agora o nome dele. Se eu não me engano, foi o imperador Marcos Aurélio, que tinha momentos da vida dele que ele optava por viver uma vida de escassez, mesmo ele tendo posse. E ele fala que ele treinava para momentos de dificuldade. Então, por exemplo, ele começava a dormir no chão, passava um tempo só fazendo uma refeição por dia. Então ele começava a treinar a mente dele para momentos de dificuldade, para viver com menos do que ele tinha, né? Então ele fazia isso para treinar o seu corpo, a sua mente para uma situação de escassez. Então bem interessante do que ele fala. Mas vamos continuar aqui o texto. À medida que a riqueza aumenta, também nossa noção de normal. À medida que a riqueza aumenta, aumenta também nossa noção de normal. Mas apenas alguns anos atrás estávamos bem sem essa abundância. Então a gente vivia bem, que a gente não tinha aquilo, mas a partir do momento que a gente possui aquilo, a gente não consegue mais voltar para aquela outra realidade. Não tínhamos problemas em comer macarrão instantâneo ou nos apertar num apartamento menor. Porém, agora que temos mais, nossa mente começa a mentir para nós. Você precisa disso, fica ansioso com a possibilidade de perdê-lo, proteja-o, não compartilhe. Então a gente começa a pensar nessas coisas, né? E de fato é assim. Quem já viveu em uma situação pior sabe como é. Quem já viveu uma situação pior e passou a possuir alguma coisa, começou a fazer mais dinheiro, começou a ter mais qualidade de vida, muitas vezes a gente fica pensando, né? E se eu voltar para aquela situação?
Como é que será? Será que eu vou conseguir viver? A gente faz esse questionamento, né? Ficamos ansiosos por isso. É tóxico e assustador. É por isso que os filósofos sempre defenderam a redução de nossas necessidades e a limitação dos nossos bens. Monges e padres fazem votos de pobreza porque isso implica menos distrações e mais espaço para a busca espiritual com que se comprometeram. Ninguém está dizendo que temos de ir tão longe, mas quanto mais possuímos, quanto mais temos a zelar, menos espaço sobra para nos mover e menos tranquilo nos tornamos. Isso é de fato. Quando você começa a ter mais custo, mais gasto, você começa a investir mais tempo em outras coisas, você acaba perdendo tempo para o que é essencial. Às vezes tempo para a família, você tem que trabalhar demais. Às vezes menos tempo para buscar Deus, menos tempo para cuidar de você mesmo, e aí sua saúde fica em segundo plano. Então a gente começa a perceber isso, de fato. Comece andando pela casa e enchendo sacos de lixo e caixas com tudo que você não usa. Imagine que está abrindo mais espaço para sua mente e seu corpo. Se dê espaço. Dê um descanso à sua mente. Quer ter menos com que se irritar? Menos para cobiçar ou pelo que ser provocado? Doe mais. Sabe aquelas roupas que você tem em excesso, aqueles sapatos, até aqueles eletrônicos, coisas que você tem na sua casa que você não usa mais? Doe. Se desapegue dessas coisas. Porque quando a gente começa a ter isso, se apegar com os bens, com a matéria, com as coisas, a gente começa a adoecer. Então a gente precisa ter um coração também que doa, que compartilha, que sabe lidar com momentos de dificuldade. Eu lembro sempre do versículo de Paulo. Paulo diz: sei viver em abundância, mas também em escassez. Sei estar farto, mas também sei o que é passar fome. Então a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa vida. É o que Paulo nos ensina na palavra. O melhor carro não é o que atrai mais olhares, mas aquele com que você tem de se preocupar menos. Será que você está preocupado em impressionar as pessoas com seu carro? Ou você está preocupado em se preocupar menos? Pagar menos no IPVA, menos na manutenção? Ou você não está nem aí para isso, você só quer impressionar as pessoas por mais que isso tire sua paz? Se você vive assim, você tem que se questionar. As melhores roupas são as mais confortáveis, que requerem que você gaste menos tempo fazendo compras. Não importa o que dizem as revistas. A melhor casa para você é aquela que mais parece um lar. Não use seu dinheiro para comprar solidão ou dores de cabeça ou desejo de status. Então, se desapegue dos status. Não vive em prol das pessoas. Vive em prol da sua paz interior. Isso é o mais importante. Você ouvirá pessoas dizendo que não tem espaço para um relacionamento em sua vida, e elas têm razão. Suas coisas estão ocupando espaço demais. Elas estão apaixonadas por bens materiais em vez de pessoas. Então a gente está vivendo esse tempo hoje. Não importa mais as pessoas. O que importa é o ter, é o possuir. Tome uma atitude. Saia de debaixo das suas coisas. Livre-se delas. Doe aquilo que não precisa. Você nasceu livre. Livre de coisas. Livre de fardos. Mas desde a primeira vez que mediram seu pequenino corpo para lhe comprar roupas, as pessoas vêm lhe impingindo posses. E você mesmo vem acrescentando elos a essa gigantesca corrente desde então. Então nós vivemos nesse sistema que nos impõe isso, que fala que nós valemos o que nós temos, as nossas posses, os nossos status. E muitas pessoas vivem em prol disso. E isso tem tirado a paz de muitos. Por isso que o meu sentimento em compartilhar esse assunto com vocês é: viva uma vida de simplicidade, de contentamento. Não viva para agradar ninguém. Esse é um erro de muitos homens e mulheres. Viver para agradar as pessoas. Foque em você, em agradar você. Em ter uma vida mental saudável. Junte seu dinheiro, invista em coisas que vai te trazer, de fato, algo rentável. Isso é mais importante. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe vocês. E se você tem interesse em adquirir esse livro e outros também do Ryan Holiday, vou deixar o livro na descrição, o link. E se você também quer assinar a Kindle Unlimited, eu recomendo. Também vou deixar o link para você fazer essa assinatura. Você vai pagar R$19,90 e você vai ter acesso a muitos materiais. Muitos materiais aqui eu tenho acesso, como vocês estão vendo, através da assinatura pagando R$19,90. Então eu posso lá pegar os livros, né? Então eu tô aqui, por exemplo, todos esses livrinhos que tem um nome em cima, Kindle Unlimited, eu posso pegar esses livros para estudar, para ler. Então, por exemplo, eu clico aqui, vamos supor que eu quero pegar esse livro, eu venho aqui e falo, adicionar minha biblioteca. Aí eu vou lá, posso tirar algum livro que já tenho e adicionar. Então eu tenho acesso a todos os materiais. Então, pagando R$19,90, você vai ter acesso a esse material. E se você quiser comprar apenas esse livro, o livro físico, vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo conteúdo. Compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza que pode ser um assunto bem interessante. Um forte abraço e nos encontramos no próximo conteúdo.